Bem-vindos ao Cocre Talks, o bate-papo semanal da Cocre com você. Para quem não conhece a Cocre, já vou esclarecer. A Cocre vem de Cooperativa de Crédito. É isso mesmo. E para ficar um pouco mais claro, nós oferecemos soluções completas, financeiras. Temos todos os produtos que uma instituição financeira padrão oferece, mas com taxas justas, com transparência, com atendimento personalizado e totalmente diferenciado. Estamos no mercado há mais de 54 anos, com um vasto portfólio de produtos e o nosso propósito é o quê? Promover justiça financeira, a intercooperação, também o desenvolvimento sustentável e, claro, proporcionar a realização de sonhos. Você quer ser um cooperado, quer conhecer a Cocre, quer saber mais? Acesse o nosso site cocre.com.br. Oi, Eda! Oi, Elis, tudo bem? Tudo bem. Nosso Cocre Talks no novo formato. E hoje o assunto é um assunto que vai mexer com a mente de muita gente. Vai trazer um novo olhar, um novo parâmetro de vida, educação financeira. Que demais. A história de vida também é lindíssima, né, Elis? Então, eu confesso que, assim, já plantou uma sementinha aqui da educação financeira em mim. Lúcio Souza, nosso entrevistado, seja bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Lúcio. Prazer em conhecê-las. Muito obrigado. Olha, confesso que nós ficamos aqui, nós estávamos nos bastidores. Assim que nós lemos a sua história, nós ficamos muito impressionadas. Acho que você vai plantar essa sementinha que plantou em mim. Com certeza. Acho que vai plantar em muita gente que está nos acompanhando. Com certeza. Eu acho que tem muita coisa para passar, muita coisa legal para ensinar. Bom, vamos começar. Quem é o Lúcio Souza? Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Como você chegou até a educação financeira? Como a educação financeira mudou a sua vida? Minha história, eu estava até comentando com vocês, ela tem muitos percalços desde que eu nasci, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, fui morar no orfanato, e aí meu sonho era ter uma família normal, né? Casar, ter filhos, fazer minha casinha, meu carrinho, aquela coisa, um bom trabalho. Só que aí em 2005, 2004, eu sofri um divórcio muito ruim, né? Que me impactou muito pesado, financeiramente falando. E ali eu me vi no fundo do poço, não tinha onde morar, não tinha perdi guarda de filhos, eu estava totalmente só com um trabalho que eu não ganhava tão bem, mas continuei com o meu trabalho. E aí eu me vi no fundo do poço, não sabia mais o que fazer. E eu já estava lendo alguns livros, mesmo quando meu casamento estava ruim, eu já estava lendo alguns livros, que esses livros mudaram o meu mindset, que todo mundo fala. Aí, mas assim, não tinha tido epifania de mudança. Aí eu mudei para São Pedro, né? Porque São Pedro é um lugar mais barato para viver, já impactado pela educação financeira. E aí lá eu tive uma epifania, eu fiz uma viagem para o Chile. E aí eu fiquei 30 dias em Santiago. Eu vi que Santiago era uma cidade muito rochosa, fria. Eu ia na feira lá, tinha 3 frutas, comprava fruta por unidade, etc. Aí eu volto para São Pedro, eu tô lá sobre a serra e olho para baixo e vejo aquela riqueza verde, exuberante de rios e plantações e verde. E aí ali me dá uma epifania, peraí, essa questão da educação financeira, ela é muito mais a pessoa do que o lugar, do que como você enxerga o mundo. E ali já estava lendo alguns livros, eu comecei a praticar em 2007, o primeiro passo da educação financeira. E aí, dali para frente, minha vida mudou da água para o vinho, literalmente. Olha só. Literalmente. Legal. E acho que a gente pode começar conceituando, né? O que é educação financeira, que é tanto falado? Pois é, você sabe que hoje em dia tem muitos podcasters, né? Esse assunto é muito em voga. E educação financeira não quer dizer exatamente que você vai ter o sucesso financeiro. Porque o nome é educação. Falta a prática. Você pode ser muito bem educado financeiramente, mas não praticar. Então tem até uns outros nomes que estão surgindo aí, que é liberdade financeira, Independência também. Independência financeira. Porque educação financeira é o aprendizado. Só que nós estamos vendo, e eu estava vendo nesses podcasts aí mais famosos, né? Primo Rico, Natália Arcuri, Primo Pobre. Eles falam, as pessoas sabem já, mas a prática
ela ainda tem um mindset, ainda tem uma questão cultural que a gente estava conversando, que as pessoas têm uma certa resistência na prática. Eu vejo muito isso até no meu círculo social, que eles acreditam em você, concordam com você, mas não compram exatamente a ideia, né? Então só fica na educação mesmo, não fica na liberdade, não evolui para a mudança estrutural financeira. E aí começa a pegar alguns aspectos psicológicos, né? Por que a pessoa não consegue? Então, a educação financeira é o ato de você se instruir com relação ao dinheiro no mundo capitalista que nós vivemos. Isso deveria vir da escola, deveria vir do básico. Ali na escola você já deveria ter aula de impostos, aula de depreciação, aula de salário, CLT, qual a diferença CLT de PJ. Na escola, o básico já deveria vir, e não vem. Aí o que vem é uma educação indireta da família, da religião, da sociedade, com vieses, e geralmente vieses ruins, né? A gente está conversando. Bloqueios, né? Uma visão de que dinheiro é uma coisa ruim, avarenta, quando é o contrário. Eu moro em Americana. Americana era um sítio de um fazendeiro americano. E em torno desse sítio surgiu uma cidade, veio o trem, e depois surgiu uma cidade. Então, o dinheiro, quando bem empregado, ele desenvolve, ele não é um ladrão de oportunidades. Exato. E trazendo nesse contexto, Lúcio, o que a gente pode definir como os princípios básicos aí para a educação financeira ou para quem quer mudar de vida e já mudar esse mindset? Olha, a primeira coisa que foi que aconteceu comigo é ler bons livros. Porque ali, eu acho que o básico é você ter um mentor. Ter um mentor, alguém que você vê, que você admira, e você vai perseguir o que esse cara tem para te ensinar. O melhor caminho de você ter um bom mentor, pagando pouco, é um livro. Tá? 30, 40 reais, você pega as ideias de um bom mentor. Então, a primeira coisa é buscar um bom livro sobre o assunto. E aproveitando, você já tem algumas dicas de livros para nos trazer? O livro clássico, eu li 2 livros, na verdade eu li vários, né? Mas se eu for começar um por um, o primeiro que eu li que mudou minha vida mesmo foi Pai Rico, Pai Pobre. É clichê, todo mundo está falando hoje em dia, mas é porque ali ele dá o conceito de passivo e ativo, coisa que eu não fazia ideia, e é diferente da contabilidade original, clássica, a visão dele. Que passivo e ativo na visão dele ativo é o que te dá dinheiro e passivo é o que te tira dinheiro. Na visão clássica, um carro, por exemplo, é um ativo. E na visão do Pai Rico, Pai Pobre, um carro é um passivo. Tem mais despesas do que... Isso, e aí que ali mudou. É quando essa visão de ativo e passivo muda e ela é contrassenso social. Porque o social... ele se pauta por grifes, por exibicionismo do consumo, tudo isso é passivo, é o contrário. Então, aquilo desperta. Você fala, poxa, peraí, eu preciso me estruturar, é um caminho contrário, eu não tenho que ficar exibindo nada, eu tenho que olhar o que coloca e o que tira dinheiro. Então, Pai Rico, Pai Pobre foi o primeiro. Aí eu li um livro, A Ciência de Ficar Rico, que foi o que gerou O Segredo. Esse é do Neil Sott, norte-americano, 1920, mas ele é meio filosófico. Porque eles acreditam que, nesse livro, naquela época, Neil Sott americano, eles dizem que... eles têm uma filosofia de que o universo é vasto, infinito e abundante. De que o que faz diferença no universo é a mente. Então, por exemplo, esse podcast, provavelmente antes dele existir, alguém idealizou ele. Esse idealizar é a substância criativa do universo. Essa filosofia Neil Sott norte-americana, no século passado, que gerou muita onda de livros e de livros de autoajuda, etc., que depois foi explorado pelo O Segredo. Nessa cultura do você pensar para criar, essa coisa toda surgiu lá. Mas isso mudou um pouco a minha forma mesmo, porque é verdade. Quando esse podcast, antes, ele foi idealizado na mente para depois se tornar real. E tantas outras coisas na vida. Isso também me deu peraí, dá para mudar, Lúcio.
Não está tudo perdido. Tem para onde correr. Depois, como fazer amigos e influenciar pessoas, porque vendas eu vou falar uma coisa para vocês. Se você pega o melhor investimento de mercado, renda fixa, renda variável. Renda fixa no Brasil que paga 1% ao mês, que é bom pra caramba. Poucos países têm isso. Com vendas, você ganha 20%. Então, vendas é melhor até do que investimento. E se agregar os dois juntos, então... Sim. E aí, como fazer amigos e influenciar pessoas, a relação interpessoal, principalmente para quem é introspectivo, tímido, e vendas. Aí ele me abriu o olho para esse lado. Que até hoje eu pratico vendas, todo mundo me pergunta, por que você faz isso? Você nem precisa, mas é porque é uma escola. É uma escola de relação interpessoal, de geração de caixa, de gerenciamento de estoque, E gera muito relacionamento também, né? Com certeza. Daí você com certeza agrega de uma outra forma e em outras possibilidades, né? Com certeza. O fluxo financeiro, ele só se dá com pessoas. O clichê de você ter uma boa empresa é quando você resolve um problema. Então, você ler os problemas das pessoas é o primeiro passo para você ter uma empresa bem-sucedida. Sensacional. E algo do que a gente até estava trazendo no início, né, do nosso bate-papo, é essa questão de alguns bloqueios que a gente cria, culturalmente falando, né? E o quanto você acha que a família, que a própria sociedade influencia na educação financeira? Com certeza. Acho que como tem essa ausência da instituição pública, né, no sistema de ensino tradicional, tem essa ausência de instrução financeira, a família e a sociedade, a religião, fazem esse papel. Mas, na minha opinião, não fazem muito bem, porque geralmente tem um viés negativo. E isso, desde quando você é criança, você aprende, você traz para o resto da vida. É muito dito que as pessoas, como têm um viés negativo do dinheiro, quando ganham muito, vai lá gastar, porque é uma maneira psicológica de você se livrar daquilo, que você está se sentindo culpado, etc., né? Mas com certeza, acho que muito provavelmente esse viés negativo é porque tem muita gente que realmente faz pilantragem com dinheiro, né? Mas essas pessoas, elas não são ricas de fato. Porque se elas forem ricas de fato, elas veem que o dinheiro é apenas uma maneira de você desenvolver um lugar e não de você subtrair. Então, não é. O dinheiro não é um vilão. O dinheiro é um meio de troca e aí ele melhora as trocas. E isso é desenvolvimento. Sensacional. Legal. E acho que se você puder trazer, assim, você trouxe, né, sobre esse olhar de que às vezes o dinheiro as pessoas enxergam como vilão. Que outro viés inconsciente, assim, que está empregado na nossa cultura, até questões religiosas mesmo, que você pode trazer, até para começar a despertar e ter uma visão diferente, né? Conseguir observar os comportamentos que são decorrentes desses viés ou desses pensamentos. Bem, eu sei que dependendo da religião você tem diferentes vieses, né? Você tem a religião católica, que é um pouco mais cristã, e o cristianismo é muito igualdade, fraternidade, e é um pouco diferente do Velho Testamento, de Davi e Salomão, riquíssimos, né? Salomão, o homem mais rico que já existiu, é um bom livro também para se ler. E ali você já vê a diferença do Velho e do Novo Testamento. E as religiões que são pautadas pelo Velho Testamento, elas têm uma valorização maior do patrimônio. A riqueza está ligada a Deus, de uma certa maneira. O cristianismo muda um pouco isso, né? Prega a igualdade. Eu acho que dá para unir os dois. Dá para você, no Velho Testamento, valorizar o patrimônio e usá-lo para desenvolver sociedades e conhecimentos, como Salomão fez e Davi. E dá para você também pensar nas pessoas e tentar lutar por um mundo melhor e mais igual, como Jesus Cristo pregava. Eu só acho que toda capilaridade, né, quando você é extrema demais, tanto na religião como na política, etc., não é saudável. Porque aí você vai estar sempre exagerando de um lado e esquecendo do outro. Então, é isso. Mas aí, como a nossa sociedade é muito católica, né, eu acho que ela traz um viés um pouco mais negativo e também construído por mídias, né, novelas, filmes, que eu não acho legal, não. Acho que é o contrário.
E como, de repente, a gente pode despertar em quem está lá acompanhando a gente e falar, eu quero mudar minha vida. Por onde começar? Vamos lá. Primeiro é ter um mentor. Segundo, é você fazer, esse é o clássico, que é fazer o mapeamento dos seus gastos e dos seus ganhos e despesas. Isso é o básico. Então, hoje qualquer um tem uma planilha de Excel, você coloca as primeiras linhas o quanto você recebe de dinheiro e nas linhas posteriores o quanto você gasta de dinheiro. E embaixo você cria uma linha de saldo, né? Se você não tem uma planilha financeira, você pode fazer como os japoneses antigos faziam, kakebo, que era um livro na cozinha guardado dentro da gaveta, junto com os talheres, que tinha as anotações de entrada e saída. É o kakebo japonês. E tem muita gente que fazia isso com envelopes, ou fazia isso com papel mesmo. Mas hoje, uma planilha é fácil de fazer. Então, esse é o primeiro passo. E aí você faz isso mês a mês. Eu costumo dizer que quando você, depois de um ano fez, é o ideal. Porque muitas despesas são de base anual, não mensal. Então, impostos, seguros, etc., você vai pagar uma vez por ano. Então, você fecha um ano, aí você tem sua visão financeira completa. E aí, para o ano seguinte, você traça seu orçamento, como as empresas fazem, né? Então, você vê lá, peraí, ficou negativo vários meses, esses meses eu preciso fazer uma contrapartida, preciso equilibrar o fluxo de caixa, equilibrar despesa com receita, e aí você traça o orçamento para o ano seguinte. Ali é onde começa tudo. E aí você vai ver onde você gasta mais, onde você gasta menos, se a sua renda está muito baixa, né? Pelo padrão de vida que você tem. Aí você tem que tomar alguns cuidados de elevar o padrão de vida. O que acontece com muitas das pessoas, elas têm uma receita de 3 mil, por exemplo, né? E no ano seguinte ela recebeu uma promoção e subiu para 4 mil. Ela vai lá e aumenta o padrão de vida para 4 mil. Quando ela poderia manter o 3 mil de padrão de vida e esse 1.000 ela começar a destacar para a poupança no primeiro momento e depois investimento. Quando eu falo poupança, não é poupança tradicional, né? Poupar é diferente de investir. Guardar, né? É não gastar. Isso. E aí é o primeiro passo. A pessoa ter, no mínimo, se ela tiver 3 meses, já está ajudando, mas no mínimo 1 ano de despesa, de visão financeira da vida dela, para que no outro ano ela tome decisões. É isso, e ali começa. Aí depois, dali para frente, você está lendo livros, se educando, a hora que começar a sobrar mais dinheiro, aí você vai ter que se educar um pouco melhor do que fazer com esse dinheiro, né? Tem um grande aprendizado aí que é a diferença do avarento e do poupador. O avarento, ele reduz as suas despesas no nível de ter uma qualidade de vida pior. Isso não é o objetivo da educação financeira, ter uma qualidade de vida pior. O grande objetivo, no final das contas, é ter uma qualidade de vida melhor ou adequada ao que você vê como vida padrão. O avarento, ele traz isso para níveis de piorar. Aí está indo para o lado errado também. Outra coisa também, que poupar, só guardar dinheiro não é legal. Vocês devem, não sei se vocês se lembram, muitas pessoas do interior guardavam dinheiro embaixo do colchão. Aí depois ele morria, etc., ficava mais velho, você ia lá, o dinheiro não valia nada. Sim. Então, o conceito básico de poupar é cobrir, é você colocar aquilo num lugar que cobre a inflação. Se você só poupa e não cobre a inflação, você está perdendo dinheiro para quem gastou no McDonald's. Aqui ele aproveitou a vida e você deixou de aproveitar a vida porque aquilo que você guardou você não consegue comprar mais. Então, o primeiro passo de poupar é você vencer a inflação. E isso não é investir. Porque investir é ganhar mais do que você tem. Poupar é manter o que você tem. Você fica rico ou você melhora de padrão quando você ganha mais do que você tem. Então, o poupar, ele só dá uma estancada, ele só é um capital ali de proteção, etc. Mas não é aquilo que te promove de fato. O que promove de fato é a receita, é aumentar o quanto ganha e ter mais sobras para investimento que pagam mais que a inflação. Muito bem. Bom. Então, se a gente for, pensar, resumindo, então, inicialmente, faz o mapeamento ali do quanto tem, né? Porque quando a gente fala também de educação financeira, a gente vai levando para um lado social, eu percebo que também existe, além de todos esses viés, todo esse bloqueio, existe também uma questão de sobrevivência, né? Assim, a gente ainda tem muitas pessoas que estão nesse lugar, assim, às vezes até que a gente estava comentando lá atrás, né?
acaba fixando num lugar especificamente que não tem essa liberdade geográfica que você estava trazendo, porque está muito voltado ainda ali para a sobrevivência. Exatamente. E você também traz algo muito simples no sentido de como conduzir isso e com a perspectiva de como você mudar essa realidade. Porque quando a gente ouve por aí alguns mentores, alguns coaches, eles já começam com você precisa poupar, você precisa diminuir. E muitas vezes as pessoas ainda estão nesse lugar de entender o que precisam, de como é que elas estão olhando para a sua vida, né? Porque às vezes tem, sim, uma questão de gastos desnecessários, mas também tem um olhar de mapeamento. Então, primeiro mapeia, observa o que está excedendo ou o que está faltando para tentar aumentar ali suas receitas, se for o caso, e depois entender onde é que vai direcionando esses a mais. É isso. Enxergar com o que está gastando. Isso precisa, Exatamente. não precisa, naquela coisa. Eu Exato. precisava ter comprado isso, ou eu poderia ter guardado já lá para minha reserva, para Exatamente. depois achar um caminho. Opa, eu posso, com isso que eu guardei, eu tenho uma reserva ali para possíveis emergências, e eu tenho um outro tanto aqui que eu posso fazer multiplicar. Exatamente. Só tomando cuidado de não virar... Eu não sou muito da... Eu não sou muito... eu não gosto muito dessa coisa de reduzir o seu padrão de vida de uma maneira forçada. Eu acho que o grande objetivo é melhorar de vida. E eu descobri agora recentemente que também dá para melhorar o consumo. Você consegue agregar valor ao consumo. Você consegue ter um padrão legal de consumo gastando menos. Sim. Esse é um caminho que eu acho melhor do que o caminho de eliminar a despesa de uma maneira que piore o padrão de vida, né? Interessante. Que é Interessante. isso, é a crítica de muita gente. Você vê, né, você vê os podcasters, tá pedindo para economizar papel, não sei o que tem, né? Pelo amor de Deus, mas não é isso que eu quero ter uma vida melhor, né? É contrassenso. Eu concordo num certo ponto de que você tem que buscar o melhor. E dá para você gastar melhor. Isso para mim também foi libertador. Eu li um outro livro depois, em inglês. Inclusive, o inglês ajuda muito, tá? A maioria dos bons livros é em inglês. Mas eu li um outro livro que ele ensina a gastar. E ele mudou minha vida também. Eu gosto muito de viajar. Eu viajo todos os anos, para vários lugares. E esse livro mudou porque, assim, eu gasto 1/3 do que eu gastaria. Sem perder qualidade. Então, essa coisa do gastar também não é reduzir, é a qualidade do gastar. Interessante. E aí, às vezes, você vai se surpreender. Porque você vai melhorar muito o seu padrão de vida gastando menos. Olha só. E trazendo nessa temática ainda já de saber gastar, quais são os principais, os maiores erros que as pessoas cometem aí quando a gente traz o assunto dinheiro, gastar? Com certeza. Comprar por impulso. Não pesquisa preço. Não compara, né, situações. Por exemplo, viajar. Você tem determinadas épocas que tem melhores preços, né? Esperar pelo momento certo. Quando você faz o orçamento, isso que é legal da educação financeira, que é o primeiro passo, o mapeamento, você começa a enxergar as coisas um pouquinho mais estruturadas. Quando você não tem educação financeira, a sua vida bate na sua cabeça, você pega e decide e faz. Uma coisa solta, né? Por um livre-arbítrio aí. Mas quando você tem um orçamento, uma estruturação mensal, você começa a enxergar melhores os meses que você tem mais dinheiro, etc. e tal, e você faz uns planejamentos melhores. E aí isso faz com que você gaste menos. Geralmente, toda decisão de sopetão é onde você está perdendo dinheiro. Geralmente. Porque você vai pagar mais caro, não necessariamente você precisava daquilo, aí você compra e acho que a compra por impulso, né? E aí é o ramo da psicologia, esse por impulso aí tem muitas explicações, né? Às vezes são fugas, às vezes são... Mas é isso, comprar por impulso. Olha só. E hoje tem até um fato que o pessoal traz realmente relacionado aí à psicologia, ao estado emocional. Muita gente supre uma falha comprando ou comendo ou consumindo alguma coisa que traga momentaneamente aquele prazer e depois fala, nossa, eu não podia ter gasto, eu não precisava ter gasto com isso, ou não era para eu ter feito, não era para eu ter
agido assim, isso quando envolve dinheiro, quando envolve o bolso, também o impacto que vem depois não é tão bom. Nossa, Eli, você está falando de um assunto que sempre me incomodou, que é essa questão da ostentação. O ser humano, ele é estranho, ele quer ostentar, ele quer demonstrar que ele tem uma certa... que ele tem um padrão bom na ostentação. E é o contrário. É o contrário. Às vezes você vai ter um ganho financeiro, melhorar o seu patrimônio, quando você não ostenta. É muito ao contrário. E eu sinto um pouco na pele... Você tem que ter um pouco de coragem na educação financeira, principalmente nos primeiros anos, que você você precisa mudar seu estado de coisas, por exemplo. Você está numa situação ruim financeiramente. Então, você precisa fazer um trabalho de choque ali. Você precisa fazer um mapeamento e controlar. Você vai ficar uns 5 anos, talvez, fazendo aquilo de uma maneira bem detalhada. Não tem ostentação ali. Ali é puro controle, é puro mapeamento, é puro estudo... é puro reduzir passivo, aumentar ativo, e tudo isso ao contrário da ostentação. E eu me lembro, quando eu comecei nessa fase, o meu círculo social me questionava. Você vê que é o mindset, né, das pessoas. Pô, mas eu vendi meu carro, por exemplo. Nossa, o Lúcio está andando de a pé. Que miséria. Mas por quê? Sendo que a outra coisa, assim, quando você tem educação financeira, você enxerga coisas que as pessoas comuns não enxergam. Você começa a ter noção de depreciação. Você compra um carro de 70 mil, na garagem, ele está diminuindo o valor. Isso é um custo, é uma depreciação. Outra coisa, 70 mil bem investido, 1% ao mês. Daria R$700 por mês. Você está perdendo R$700 mais depreciação. Nossa. Então, quando você não tem educação financeira, você não enxerga nada disso. Tá? E só para elencar 2 itens do carro, que existem vários. Eu me lembro, o meu primeiro patrimônio foi um terreno em São Pedro. Eu paguei 13 mil reais no terreno, em 2008. Nossa. Ali embaixo, indo para a Gruta dos Anões ali. Na época, eu comprei um carro também. Eu comprei um carro de 10 mil e esse terreno de 13. Passaram-se 10 anos, o terreno valia 80 e o carro eu perdi porque o motor fundiu. Nossa. Aquilo me ensinou uma coisa. Se eu tivesse comprado 2 terrenos, eu poderia alugar carro. Ou, sei lá, poderia depois... Então, é a questão do ativo e do passivo. Mas é isso. E aí as pessoas elas não te compreendem no primeiro momento. Você tem que ter coragem de insistir. Porque o mindset popular tem essa coisa da ostentação, da grife, você vê que o marketing ele é perfeito, né? Ele pega mesmo as pessoas, né? E pega no emocional. Pois é. Mas a educação financeira ela me pegou no emocional também. Porque através dela eu vi que a minha vida ia melhorar. Eu comecei a ter resultados de que a minha vida ia alavancar muito. E isso foi emocional para mim. Essa educação financeira. E ela me levou para o mundo inteiro. Ela me deu muita coisa que eu não imaginava ter. Isso foi emocional. Mas o que é interessante é que a educação financeira você precisa persistir, você precisa ter um tempo. Sim. No caso, né, de quem não tem essa educação financeira, é muito do imediatismo. É o que eu quero fazer, que é a questão do impulso, né? Então, a ostentação também está muito ligada ao aqui e ao agora, né? A questão do imediatismo, é isso que eu quero mostrar, é isso que eu quero que as pessoas vejam também. Eu não sei se vocês vão conversar com uma psicóloga, mas eu tenho muito assunto para conversar com esse pessoal da psicologia. Porque eu acho que essa questão da ostentação é a pessoa acho que tem ela tem uma falta interna, ela quer cobrir com isso. Uma autoafirmação. Isso. E eu acho que a educação financeira, quando você começa, você se aceita. Acho que o primeiro passo ali de você começar a praticar, que eu acho que é aí que é o divisor de águas e quem segue para a liberdade financeira ou quem morre na educação financeira. Que é se aceitar, a minha condição é essa. Então, daqui para frente é isso. E se aceita e vai embora.
E vence essa questão desse vazio, de mostrar, de cobrir com aparência. E a gente percebe, até trazendo essa questão emocional, cultural também, porque nesses relacionamentos, né? Eu falo, a gente conhece muitas pessoas milionárias que você olha e você fala, não imagino que essa pessoa tem tudo isso de patrimônio, tem tudo isso de dinheiro. E pessoas que se acham bem financeiramente ou que mostram uma postura de pessoas muito bem-sucedidas e que, na verdade, pouco tem, né? Não que isso assim... Mas eu digo nessa necessidade de mostrar. Exatamente. Então, você vê que as pessoas, às vezes, na descrição ali, na simplicidade, e crescem cada vez mais, tem mais progresso em tudo que faz, e sem a necessidade de mostrar ou provar nada para ninguém, né? Com certeza. Você está falando... Eu estou me lembrando de um outro livro, que é O Milionário Mora ao Lado. Tem um livro norte-americano chamado Milionário Mora ao Lado, que eles fizeram uma pesquisa e descobriram que metade dos milionários norte-americanos eram tiozinhos de casinhas da periferia. Os tiozinhos de Volvo dos anos 90, aqueles senhorzinhos, sabe, bem vestidinho. São a metade dos milionários norte-americanos. E é nessa linha que você está comentando. Tá lá, trabalhando, guarda o dinheiro, tipo Warren Buffett, assim, um tiozinho, mora em Omaha, numa casa desde os anos 90. E tem muito isso mesmo. E aí você vê muita gente ostentando que, na verdade, o balanço patrimonial é negativo, tá? Tudo aquilo ali tá consumindo o dinheiro dele, que se ele perdeu o trabalho, no dia seguinte ele não tem capital de giro e ele não está evoluindo com o tempo. O tempo o que banca ele ali é salário, né? Às vezes até um salário bom. Outra coisa que pega também é que tem muita gente com dinheiro que não foi ela que gerou o dinheiro. Então é um herdeiro, ganhou um prêmio. Geralmente essas pessoas, como tem um mindset não adequado, de passivo e ativo, elas tendem a perder isso com o tempo. Você vê muito. Não está preparado para trabalhar com isso que caiu em mãos, né? Exatamente. O dinheiro, ele tem uma frase, eu não vou lembrar agora, mas o dinheiro ele foge do bolso do tolo, né? Ele não fica, não. Ele vai para outro bolso. Olha, gente, quanto aprendizado em 10 minutos de conversa, se é assim, né? É isso. Então, assim... E eu confesso, Lúcio, que eu ganhei um livro, Pai Rico, Pai você Pobre, ganhou? do meu namorado. Eu ainda não li, eu vou começar hoje a leitura dele. Pode começar esse livro. Já me despertou aqui. É um ótimo livro. E assim... Você já leu? Já li. Eu ganhei, ainda não li, vou começar hoje, vai ser meu livro de cabeceira. E até trazendo essa questão, porque muita gente fala, não, eu preciso ter muito dinheiro, eu não tenho muito dinheiro. A pessoa pode começar com pouco, né? Ela pode... Não, com certeza. Com um quantinho... Não, mas é muito pouco, não vai... Faz sentido, né? Não. Então, o que você pode trazer para aquela pessoa que quer já começar hoje, agora, já vai começar a fazer o planejamento ali, dividir o que é despesa, os seus ganhos, fazer aquela planilha... Mas sobra ali R$50 do orçamento. Já para começar 2024, né? Exatamente. De maneira diferente. Com certeza. Como você pode aconselhar essa pessoa? Isso que você comentou é muito importante, né? O desprezo aos pequenos valores. Isso é de mindset de pessoa não educada financeiramente. Porque pequenos valores importam sim. E o que a gente está conversando aqui é muito mais sobre mindset, é muito mais sobre comportamento do que sobre o dinheiro. É como você se comporta com relação ao dinheiro. Então, o pouco dinheiro faz diferença. Por exemplo, digamos que você faça lá o seu fluxo de caixa, entrada e saída, né? E dá negativo, vários meses. E no outro ano você faz um trabalho que não dá mais negativo, dá R$10 todo mês. Já é uma vitória, porque você já saiu do negativo e já está no positivo. Já é um avanço. E depois, esses R$10... Eu estava vendo esses dias, não sei se vocês já viram financiamento da Caixa. Tem até a discussão do primo pobre com a Natália Arcuri, né? Se compensa amortizar ou se você quitar, né? Mas é muito legal, faça... na amortização, você pegar esses R$10 aí, que não é nada, e jogar na amortização, ele come uma parcela. Você tem 300 parcelas.
Você pega R$50, R$60, joga lá na amortização, você vê que cai de 303 parcelas para 302 parcelas. Onde que R$60 não é nada? Olha Entendeu? só, hein? Olha só, já fica a dica aí. Mas é. E esse R$10 para mim hoje, e essa é uma outra coisa também, que as pessoas, nossa, como que é? R$10, pelo amor de Deus, não sei o que tem. Tem que tomar cuidado realmente de não se tornar sovina. Mas faz diferença sim. E outra coisa também, eu uso os pequenos valores como cursos grátis. Como assim? Por exemplo, eu não conheço nada de ações. Não sei nada de home broker, não sei nada. O que eu faço? Eu pego os R$10 e vou lá entender como funciona comprar uma ação por R$10. Eu não conheço nada de fundos imobiliários. Não sei o que é isso, não sei como faz a questão de pagar dividendos, negócio de imposto de renda, não sei nada. Então eu pego os R$10, vou lá e compro um fundo imobiliário. E conforme eu estou comprando, eu estou entendendo, eu estou vendo como que faz para comprar, para vender, como que é o pagamento dos dividendos. Então eu uso os pequenos valores como treinamento de investimento. Olha só. Isso vai criando todo um hábito que depois você vê que dá os dividendos, aí você vai aportando mais com o tempo. Tá? Existem fundos imobiliários que uma cota é R$10. E o dividendo é livre de imposto. Então, desprezo os pequenos valores geralmente um dos primeiras armadilhas de quem não tem educação financeira. Olha só, estamos tendo uma aula aqui com o professor Lúcio Souza sobre educação financeira, e eu acho que dá até para a gente trazer ele num próximo episódio, avançando esse assunto. A gente pratica por esse início agora já as dicas do nosso primeiro bate-papo. Coloca as dúvidas, né? Coloquem as dúvidas nos comentários, né? Quem sabe a gente vai para uma parte 2. Sensacional. E até para nós, né? E olha que nós trabalhamos em uma instituição financeira, né? Uma cooperativa de crédito. Então, a gente está o tempo todo nesse assunto, né? Nessa questão. Então, eu acho que, para mim, realmente já foram vários insights aqui. Com certeza. E dá vontade de conhecer mais, de aprender, né? Com certeza. Muito bom. Bom, então, a gente até trouxe os principais erros, a gente trouxe vários assuntos até nos bastidores ali, alguns pontos polêmicos também em relação a essa questão financeira, mas o que a gente pode, além dos livros, além dessa planilha, além de procurar boas referências, bons mentores no assunto, para quem quer começar, então, a mudança de chave aí, para quem já vai começar a colocar em prática. Além de todo esse início aí que nós já trouxemos, o que você sugere? Quando eu comecei, eu era mais inocente, assim, eu achava que era só educar financeiramente que as pessoas já aderiam. E eu vejo que essa adesão era muito psicológica. E aí eu até pedia, acho que está precisando mais de psicólogo do que educador financeiro, se for ver mesmo. Mas porque tem o mindset, tem todas as crenças, os meios sociais. Isso tem que ser muito forte, porque geralmente, se você tem um meio social predominante que não tem educação financeira, o seu comportamento ali vai ser estranho. Você vai ter que ter um controle emocional de estar naquele ambiente sendo observado e muitas vezes criticado e resistir a isso. O Primo Rico comentou, né, que quando ele começou, ele estava dividindo pizza na casa dos pais dele, e aí aquele estado de coisas incomodou ele de tal maneira que ele pegou a mala dele e foi morar em São Paulo para melhorar de vida. Acho que tem um passo ali que é uma decisão pessoal de eu vou mudar e você ser resistente a essa mudança. Eu acho que isso passa por você entender quem você é e abrir mão de querer impactar, né, com ostentação. É uma área muito mais psicológica mesmo, e tem muita discussão sobre isso, eu vejo os educadores financeiros, né? Eu acho que o Brasil tá difícil, você vê que mesmo com os podcasts, com o YouTube, com vários educadores financeiros, você vê que o brasileiro ele não vai para a bolsa, ele não investe o quanto poderia, ele não... É muito medroso.
tem muito medo. Essa coisa do medo, porque tem muito vigarista realmente, muito piramideiro, muito farol do Bitcoin, dessas coisas todas aí, eu tava vendo esses dias que tem farol, não é só Bitcoin, tem desde gado, passando por terras, passando por construção civil, tem pirâmide, que você vai ganhar 1,5%, 2% ao mês, e aí depois de 6 meses. Então, acho que tem muito também isso daí que as pessoas ficam com medo, né, esses vigaristas, e fogem, né, Eu vou trazer até uma particularidade minha. Eu caí num golpe em 2011. Nossa! Da pirâmide. E eu confesso que hoje, para eu voltar a ter um capital investido, levou um tempo. Comentei até nos assuntos. Meu namorado trabalha com investimento. Ele investe. Eu tinha tanto medo porque eu criei um bloqueio. Caramba. Por conta de um golpe que eu geralmente sofri lá no meu início. Eu tinha 22 anos quando eu soube que tinha de fato caído no golpe. E me gerou uma frustração muito grande. Mas aí até desperta para quem está nos acompanhando também da importância da gente ter referências das pessoas com as quais a gente tem feito, tem negociado, ou buscar, tem muitas formas seguras. Naquela época não tinha esse assunto tão em pauta quanto é hoje, tantas alternativas, né, de investimento. Na época, eu caí numa dessas pirâmides e perdi quase todo o capital que eu tinha. Posteriormente, eu tive que vender uma loja e recomeçar praticamente do zero. Hoje, nós estamos em 2024, foram 2 anos que eu voltei a investir, né, de uma forma mais assertiva, comecei a ter um direcionamento, né, mas foram praticamente 10 anos depois que eu criei coragem e que fui buscar, né, conhecer e quebrar aquele bloqueio que eu tive lá atrás. Então, até trazendo algo pessoal, peço licença para vocês, mas até trazendo algo que, de repente, alguém que está acompanhando também já sofreu algo parecido e ficou com esse receio. Sim. Então, gente, existem formas hoje muito eficazes e muito seguras, né? Com certeza. Nossa, e isso acontece até hoje, essas pirâmides, toma muito cuidado. É que assim, você faz algumas contas básicas, você já vê que é mentira. Geralmente a gente é pego pela nossa própria ganância, né? Então você faz algumas contas ali de fluxo de caixa, você vê que não se sustenta um ano e tal. Mas tem que tomar muito cuidado. Realmente, a sugestão que eu dou é você sempre estar apostando em investimentos que são rastreados pela CVM, que tem um órgão regulador por trás. Nada que não seja isso é o ideal. E para as pessoas mais tradicionais, vamos trazendo aqui a própria COCRE, né? Nós, enquanto instituições financeiras, tem muitas alternativas para quem é o perfil conservador, exato. O perfil conservador. Eu, toda vez, sou extremamente conservadora hoje, né? Aos pouquinhos a gente vai ousando e se permitindo, tendo mais coragem de... Mas, para quem é o perfil conservador, né? Por exemplo, aqui a própria COCRE tem muitas opções. Com certeza. Né, de você investir, né, de forma segura, de forma rentável. Até porque os nossos profissionais, eles são consultores financeiros, né? Então, eles estão ali, de fato, para te direcionar e para estar te ajudando aí nesse início, ou às vezes já está lá e às vezes quer fazer algum outro tipo de aporte. Então, nós estamos aqui também para te ajudar com isso. É diferente, né? Profissionais que ganham quando você ganha, né? É diferente quando é organizado. Mas é isso. Bom, gente, tem mais alguma coisa, Lúcio, que você acha que faltou a gente abordar nessa conversa inicial que já foi muito enriquecedora, acho que para nós, enquanto né, estamos aqui junto com você, imagino que para quem está aí nos acompanhando também. Assunto não falta. Sobre educação financeira, liberdade geográfica, esse assunto é vasto. Só sobre gastar, por exemplo, só sobre como gastar é um podcast separado. Só sobre como investir é outro podcast. Só como aumentar receita, né? Já temos várias pautas aqui, ó. Não, várias. Você topa voltar? Com certeza, estou à disposição. Capítulo 2. Eu estou numa fase da minha vida e eu sou catedrático porque fez diferença pessoal para mim. E aí eu acho que vai ajudar muita gente. Eu acho que é uma missão agora. Mas assim, cada etapa dessa, múltiplas fontes de renda. Por exemplo, renda.
Isso é uma outra coisa também que a sociedade coloca pra gente, que a gente é treinado para ter uma renda. Você fica 30 anos na escola para ter uma renda. E isso não é o correto. Você deveria ter várias fontes de renda ao mesmo tempo. Você pega as pessoas mais ricas do mundo, elas são assim, elas têm várias fontes de renda. E você deveria fazer isso. Só sobre renda é um podcast. Só sobre investimento, poupar é diferente de investir, é outro podcast. Olha só. Para quem quer já te acompanhar ali diariamente, passa a sua rede social para que a gente possa também... Nós já vamos começar a seguir aqui, Com viu, certeza. Ieda? Com certeza. Pra gente te acompanhar nas redes sociais também, Lúcio. Tá Pegar bom. as suas dicas online. Tá bom. Meu e-mail é lucioas@yahoo.com. Eu vou deixar o Instagram e meu Face na tela, tá bom? Para vocês seguirem. Qualquer dúvida, pode me mandar lá que eu estou à disposição. Sensacional. Ieda? Ótimo, né? Uma aula, né? Dá para rever, né? Dá para assistir, Voltar, já quero pegar as dicas pegar dos as dicas, livros lá exato, também. Exato. Eu E- leio livro toda hora. Por exemplo, eu tenho agora livro eletrônico, né? No celular. Aí eu carrego eles aqui, ó. Olha que legal. Hábitos ricos e tudo relacionado a dinheiro, geralmente é os que eu mais leio. E eu tenho controle financeiro também aqui, né? Olha só que legal. Colocando assim. Muito bacana. Chega uma hora que você começa a vira. Eu chego em casa, por exemplo, a planilha, né? Vira hábito. Graças. Você dá uma olhadinha lá como que tá. Muito bacana. Muito legal. Lúcio, muito obrigada Imagina. pela Um presença. prazer. Já fica o convite para voltar Tá bom. pro episódio 2, que acho que É tem isso muito aí. tempo. Eu vou estar da sempre à gente. disposição. Nossa, muito obrigada por topar. Acho Muito que vai obrigado ser a vocês. enriquecedor para muitas pessoas. Vamos mudar muitas mentalidades, né? Assim como comigo, sinceramente certeza, falando. com Sensacional. E, inclusive, gente, já deixo o convite aí para vocês saberem mais sobre a Cocre. Agradeço a todos que participaram aqui de mais uma edição do Cocre Talks, né, Ieda? É isso aí. Se você quiser conhecer também, né, as edições anteriores, também é só vir aqui no nosso próprio... No nosso próprio site já tem uma aba lá. Eu ia falar canal, Pronto. esqueci. Ai, não, esqueci. Então vamos voltar a essa parte, Tá, tá? mas tá no canal, né? Se quiser. Tem também, mas acho que vai concentrar tudo no site. site, Que tá daí bom. a pessoa consegue ter acesso. Tá bom. Então vou voltar pro encerramento, tá? Vou falar se foi mesmo um Cocre Talks, aí você Tá topa, bom. pode ser? Pode ser. Bom, então esse foi mais uma edição do Cocre Talks. É isso aí, você pode conferir as edições anteriores em nosso site. E se você também quiser participar aqui do nosso bate-papo, né, é só acessar aqui o site, preencher o formulário, contar um pouquinho. E também, se quiser conhecer, quiser fazer parte do nosso time, né, Elis? Exatamente. Temos várias vagas, também tudo através do nosso site. Tem a aba Carreiras, você pode conferir as vagas e, quem sabe, fazer parte aqui do time Cocre. Nos vemos na próxima edição.